Bom, e na aula de hoje nós vamos falar sobre competências e habilidades. Todos nós temos competências e habilidades, mas o que a maioria das pessoas desconhecem é que nós podemos sim adquirir novas competências e novas habilidades. E para isso nós temos que aprender quais são as fases do aprendizado. Os estudos dizem que temos 4 fases de aprendizados e hoje nessa aula a gente vai falar sobre cada uma dessas fases, ok? E a gente vai começar aqui com a primeira, que é o inconsciente inabilidoso ou inconsciente sem habilidade. Muitos de nós não sabemos que necessitamos daquela competência ou daquela habilidade e por isso não temos a consciência nem temos técnica para conseguir adquirir aquela habilidade. É importante dizer também que toda habilidade nós conseguimos desenvolver através de 3 passos. Esses 3 passos são: o primeiro é você ter o conhecimento ou a técnica para desenvolver aquela habilidade. O segundo passo é você praticar, começar a praticar essa habilidade que você quer desenvolver. E o terceiro é repetir por várias e várias vezes a técnica que você aprendeu e que você já começou a praticar. Se nós fôssemos dar um exemplo de fazer malabarismo, todos os malabaristas eles começam com a técnica de como é que eu faço para pegar 3 bolinhas e deixar as 3 bolinhas no ar. Então existe uma técnica para conseguir fazer isso. Qual é a técnica? Fica com 2 bolinhas na mão e uma bolinha na outra. Enquanto você joga essa bolinha para cima, você joga essa outra bola para cá. E aí sempre você conserva uma bola no ar, uma bola numa mão e uma bola na outra. Isso é a técnica para conseguir ter a habilidade de fazer o malabarismo. O que acontece é que técnica é uma coisa, prática é outra. Que nem as pessoas falam, treino é treino, jogo é jogo. Então, depois que você aprendeu a técnica das bolinhas do malabarismo, você vai começar a praticar. E aí você vai ver que as coisas não são bem simples, não são tão simples assim. E aí muitas vezes a bolinha vai cair, muitas vezes você não vai conseguir sincronizar esses movimentos e a bolinha vai cair por inúmeras vezes até o momento em que você já vai ter a habilidade de começar a manter ela no ar, mas mesmo assim com algumas falhas. E praticando e repetindo isso inúmeras vezes, em pouco tempo você vai ter a habilidade ou a competência de ser um malabarista. Então, vamos entender que tudo na vida você consegue aprender se você seguir os 3 passos, que é ter a técnica e o conhecimento, você praticar e você repetir isso por inúmeras vezes, certo? E voltando aqui para a nossa aula das 4 fases do aprendizado, eu volto no primeiro tópico, que é o tópico do inconsciente sem habilidade. Então, quando eu não tenho a consciência que eu preciso adquirir aquela habilidade, eu não tenho também a habilidade, porque eu nem sei que eu preciso ter, então como é que eu vou ter aquela habilidade? A partir do momento em que isso se torna consciente, se torna uma necessidade de eu aprender ou eu ter aquela habilidade para eu conseguir aquilo que eu quero rumo ao meu objetivo, eu começo a entender que eu preciso dar passos para eu entender aquilo que eu preciso fazer. Vamos dar um exemplo aqui como isso funciona. Por exemplo, se eu quero aprender a fotografar, porque as minhas fotos são muito feias e eu vou fazer uma viagem internacional e eu preciso tirar muitas fotos e eu quero que essas fotos sejam fotos bonitas, né? Então, eu não tenho a técnica de tirar foto, eu nunca tirei foto profissional, então as minhas fotos com certeza vão sair ruins. E antes de eu entender que eu precisava tirar fotos, porque seria bom para minha viagem eu ter fotos bonitas, esse fato era inconsciente. Eu não sabia, eu nem queria, nem sabia que eu tinha necessidade de um dia aprender a tirar foto. A partir do momento que fez sentido para mim que eu precisava tirar fotos, e eu não tinha essa competência de tirar fotos, eu entendi que eu precisava seguir passos para aprender a fotografar. Então, a partir desse momento, eu passei de um momento inconsciente, sem habilidade do que eu precisava fotografar, para uma questão de, agora eu tenho a consciência, eu preciso aprender a fotografar para tirar boas fotos e trazer boas fotos de recordação.
e para poder mostrar para os meus amigos e para minha família, mas ainda eu não tenho a habilidade de tirar fotos. Então eu não sei enquadrar, eu não sei que máquina eu uso, eu não sei regular uma máquina. Então essa é a segunda fase. A primeira, eu não tinha percepção, eu não sabia, era inconsciente e eu não tinha habilidade. A segunda agora sim, eu tenho consciência, eu preciso aprender a tirar foto, mas eu não sei tirar foto, ainda não tenho essa habilidade. E aí nós vamos passar para a terceira fase do aprendizado, que é o consciente, e aí partindo para um habilidoso, né? Então, a partir do momento você não sabia que precisava tirar foto e não sabia tirar foto, ok. Segundo momento, eu preciso aprender a tirar foto porque vai ser bom para mim, vai ser bom para minha viagem, vai ser bom para minhas fotos, para minhas recordações, ok. Mas eu ainda não sei fazer, ainda não tenho essa habilidade. Aí o que eu fiz? Fiz um curso de fotografia online, eu fiz um curso de fotografia presencial, tive várias aulas, eu tive a técnica, o conhecimento de como tirar boas fotos, e a partir daí eu comecei a praticar. Comecei a tirar foto do meu carro, da minha casa, comecei a tirar foto de todos os lugares que eu ia e fui praticando aquela técnica que eu adquiri recentemente. Tendo aí o conhecimento, praticando e repetindo isso inúmeras vezes, eu me tornei um fotógrafo bom, né? Um bom fotógrafo. Comecei a tirar fotografias diferentes daquela que eu tirava, sem qualidade nenhuma, sem ângulo, sem se preocupar com um monte de detalhe que eu nem mesmo conhecia. Então, eu passei aí nessa terceira fase a ser consciente. É muito bacana tirar foto, eu agora tenho a técnica de tirar foto e agora eu tenho a habilidade de tirar foto. Por quê? Eu aprendi, tive a técnica, pratiquei e repeti. Ok? Espero que isso esteja fazendo sentido para todos vocês. E agora nós vamos para a quarta e última fase, que é o inconsciente habilidoso. Por que inconsciente e habilidoso? Quando nós começamos a fazer isso de forma repetitiva, isso se torna um hábito e isso começamos a fazer de forma inconsciente. No caso da fotografia, qualquer momento específico que você tiver, que você acha importante, que você vai tirar uma fotografia, você não vai nem pensar no enquadramento, você não vai nem pensar na técnica para tirar foto. Isso já vai estar dentro de você. Você já vai ter noção de espaço, você vai ter noção de quem está na frente, quem está atrás, de tanto que você fez. Você não tem mais que se preocupar em ficar fazendo, se preocupar com detalhes, porque eles já estão adquiridos, isso já virou uma competência, já virou uma habilidade sua. E você vai fazer isso de forma natural. Então você vai fazer isso de forma inconsciente e habilidosa. Tem um outro exemplo para concluir a nossa aula de hoje, que é o do aprender a dirigir. Acho que ele é um exemplo muito prático e fica muito claro para todo mundo de como funciona as nossas 4 fases de aprendizado. Então vamos lá ao exemplo das 4 fases do aprendizado para aprender a dirigir. Então, numa certa fase da nossa vida, nós ainda não sabemos dirigir, ou porque a gente não tem idade suficiente ainda, ou porque a gente nunca precisou dirigir. Imagine uma mulher que sempre o marido levou em todos os lugares e para ela nunca fez sentido, ela nunca teve a consciência de que aprender a dirigir seria bom para ela. E um certo dia, o marido demorou muito para ir no tal lugar, ela começou a perceber que aquilo travava ela de ter que ir num lugar e não poder ir, ela começou a se sentir dependente, muito dependente, e a partir desse momento, ela tomou a consciência de que ela precisava aprender a dirigir, porque ela não queria mais depender do marido, porque ela queria ter mais liberdade nos lugares que ela queria ter mais mobilidade, e sem dirigir ela não conseguia isso. Então, a partir desse momento, do estado inconsciente sem habilidade, que é a primeira fase, ela passou a estar consciente, mas ainda sem habilidade. E aí o que ela começou a fazer? Procurou uma autoescola, começou a fazer aulas, começou a quê? A pegar a técnica de como se aprende a dirigir. Começou a praticar, pegar o carro junto com o instrutor e praticar, tirou a sua carta. Depois, pegou o carro do marido, começou a treinar com o carro do marido repetitivamente. Ela usou os 3 passos, conhecimento, prática e repetição. E depois de algum tempo, de 1 ano, 2 anos, ela criou a habilidade de dirigir. Então, ela ficou consciente e habilidosa em aprender a dirigir. E hoje, passado um tempo,
ela dirige de forma consciente ou inconsciente. Ela já dirige tanto, já dirigiu tantas vezes e por tanto tempo, que hoje dirigir para ela é uma habilidade, uma competência inconsciente. Imagine você que já dirige há algum tempo. Quando você passa a marcha, você pensa que você precisa passar a marcha, você pensa que você tem que apertar uma embreagem, você pensa que você tem que olhar para o retrovisor. Olha quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo quando a gente está dirigindo. A gente presta atenção naquilo, presta atenção nisso, passa a marcha, troca o canal do rádio, a gente fica ligado em todas as coisas, mas isso a gente faz de forma inconsciente, a gente faz nem mesmo sem saber por que está fazendo. E essa é a última fase do aprendizado. E por que nós estamos falando das 4 fases do aprendizado? Porque para você que é coach, que quer ser coach, ou para você explicar isso para o seu coach, é necessário que você conheça qual é a técnica e quais são as 4 fases. Imagina você que é coach ou está fazendo a formação em coach. Você também, para ser um bom profissional coach, você vai ter que passar por essas 4 fases. Em algum momento você não tinha consciência de que era bom ser coach, não tinha essa habilidade, e hoje você está aqui para aprender, você está consciente de que você precisa aprender a ser coach, e para isso você tem que estudar, e para isso você tem que aprender ferramentas, e para isso você precisa aprender técnicas como você está aqui hoje aprendendo. Só que você vai ter que criar ainda, mesmo agora na segunda fase, tendo a consciência, sem habilidade, você ainda vai ter que ter a habilidade de fazer isso. E como é que você vai fazer isso? Você vai criar essa habilidade? Mesma coisa, conhecimento, técnica, a prática e a repetição. Então, depois aqui da formação, o que vai acontecer? Você vai atender clientes. No começo vai ser difícil, você vai ficar preocupado, você vai se sentir um pouco inseguro, mas com o passar do tempo, depois que você aplicar muitas e muitas vezes as ferramentas, depois que você atender muitos e muitos clientes, você vai ficar habilidoso, você vai ter essa competência de atender, você vai ter essa habilidade de ser um bom coach. E na última fase do inconsciente habilidoso, você vai poder e ter a segurança de atender qualquer pessoa. No começo a gente fica inseguro, o cara é médico, o cara ele é um empresário de sucesso, como é que eu vou atender ele? A gente fica inseguro. Não, mas a partir do momento que você sabe a técnica, você tem a consciência, a habilidade de atender, você vai atender qualquer pessoa com segurança. Então isso é importante que o coach aprenda e saiba quais são essas 4 fases. E também é interessante e muito importante você saber a técnica das 4 fases para você passar para o seu coach. Porque seu coach durante o processo, ele vai precisar adquirir competências e habilidades que ele não tem. E você vai explicar isso para ele, como funcionam essas 4 fases, para que ele possa colocar em prática na vida dele. Então vamos supor que ele está fazendo um coaching para ser um melhor líder. Então ele não é um bom líder. Tá? Então ele não é um bom líder. Até o momento que ele não te procurou para fazer o coaching, ele era inconsciente e sem habilidade, ele não tinha consciência do que ele precisaria aprender a ser um melhor líder, ele era inconsciente e sem habilidade. A partir do momento que ele te procurou para fazer um processo, ele falou, opa, eu preciso ser um melhor líder, porque eu preciso crescer, eu preciso crescer na minha profissão, eu preciso dar resultado, eu preciso ser um líder bom, um líder melhor. E durante o processo do coaching você vai passar para ele, poxa, liderança é uma habilidade, uma competência que você vai adquirir se você tiver a técnica e o conhecimento, se você praticar, se você repetir. E a partir daí, ele tendo a consciência que ele precisa ser um líder melhor, ele vai começar a praticar as técnicas que ele já tem, o conhecimento que ele vai adquirir e vai repetitivamente fazer isso até um momento que ele vai se tornar inconscientemente um líder habilidoso. Então é importante você explicar para ele que isso é um processo e que ele vai passar pelas 4 fases e ele vai conseguir sim adquirir uma nova competência, uma nova habilidade. Então é isso, espero que tenha ficado claro para você quais são as 4 fases do aprendizado e agora basta colocar em prática. E como é que a gente coloca em prática? A gente tem o conhecimento, a técnica, a gente pratica e a gente repete por inúmeras vezes. Essa aula chama as 4 fases do aprendizado. Espero que você tenha aproveitado, que tenha feito sentido para você e até a próxima aula.